Uma pergunta que eu sempre recebo é: Thalita, como que se dá o processo de investigação de um quadro de disbiose intestinal? Como que eu sei se eu tenho disbiose? Quais são os passos que eu preciso para chegar nessa conclusão? Quais são os exames, os sintomas? Então vamos falar um pouquinho sobre isso aqui hoje. Então a primeira coisa é passar por uma avaliação clínica. Então o profissional que vai te atender, ele vai perguntar para você quais são os sintomas que você tem. Tem gases, distensão abdominal, intestino preso, intestino solto, problemas de má digestão, então várias coisas que você come te fazem mal, te estufam, fermentam. Então, tudo isso se enquadra num quadro de disbiose. Mas a grande questão é, qual tipo de disbiose é essa? Porque eu posso ter aumento de bactérias no local errado, que é o caso do SIBO, então bactérias que começam a se proliferar ali no intestino delgado, sendo que a maior parte das nossas bactérias devem morar no intestino grosso. Eu posso ter uma disbiose de prevalência fúngica, eu posso ter uma disbiose só lá no cólon mesmo, no intestino grosso, com aumento de bactérias patogênicas, com diminuição de bactérias boas, eu posso ter uma disbiose de prevalência fúngica, eu posso ter uma parasitose, então tudo isso se enquadra aí num quadro de disbiose, podendo gerar esses sintomas. Começando ali pelo estômago. A presença de H. pylori é um tipo de disbiose no estômago, então não é legal a gente ter um aumento dessa bactéria ali, porque ela aumenta risco para gastrite, para úlcera, para inflamações ali na mucosa do estômago. Ela prejudica o teu processo de digestão. Então, quando que a gente vai investigar isso? Quando o paciente ele relata muitos sintomas gástricos, azia, queimação, refluxo, arroto, pode ter também empachamento, má digestão por conta desse quadro, pode ficar com o intestino mais estufado também, porque se eu não digiro direito lá no estômago, vai afetar o meu intestino também. Então, nesse caso, o exame que vai investigar é uma endoscopia para ver se há ou não a presença de H. pylori ali, que sinaliza uma disbiose no estômago. Já no intestino delgado, a gente pode ter uma disbiose chamada SIBO, que é quando há um supercrescimento de bactérias ali nesse local. Então, o intestino delgado é local de final de processo de digestão e absorção de nutrientes. A gente não deve ter muitas bactérias ali. Se por algum motivo a gente começa a proliferar mais bactérias ali, essas bactérias vão atrapalhar a sua digestão, causando gases, hiperfermentação, distensão abdominal, principalmente logo depois das refeições. E aí o único exame que a gente consegue detectar esse tipo de disbiose é o teste respiratório de hidrogênio expirado, que ele vai detectar o SIBO, que é um tipo de disbiose onde tem um aumento de bactérias que vão produzir mais gás hidrogênio. Agora, a gente pode ter também o IMO, que são micro-organismos que produzem metano, e também os micro-organismos que produzem sulfeto de hidrogênio, que é um outro tipo de gás que não vai aparecer nesse exame em especial. Então, para ter o diagnóstico de SIBO, que é essa disbiose que acontece no intestino delgado, o exame é o teste respiratório de hidrogênio expirado. E pode acontecer de você fazer esse exame e vir negativo, ou vir uma curva muito flat, assim, então aquele hidrogênio basicamente nem elevar. Isso pode ligar uma anteninha do profissional, principalmente se o paciente teve sintomas durante o exame, de que essa disbiose que esse paciente tenha não seja por bactérias produtoras de hidrogênio, mas por micro-organismos produtores de metano, que é um outro tipo de gás. Então, quem tem constipação tem um risco maior de ter essa disbiose com aumento de arqueias, que são micro-organismos que produzem esse gás metano que deixa o intestino mais paralisado. E aí a gente ainda não tem com tanta facilidade o exame que dosa o gás metano, então esse diagnóstico acaba sendo mais clínico, tá? Então não tem um exame específico que detecta aqui no Brasil com muita facilidade. E aí nós temos a disbiose no cólon, que é no intestino grosso. E a única forma da gente detectar exatamente qual é o tipo de disbiose que está acontecendo ali é através do exame genético de microbiota, tá? Então, que são essas empresas onde você envia uma amostra das suas fezes e eles vão fazer toda uma análise ali, para ver se você tem aumento de bactérias patogênicas, de proteobactérias que tem um perfil mais pró-inflamatório, se tem alguma bactéria oportunista ali que está causando bagunça ali no seu intestino ou que tem ligação com alguma doença, com a prevalência de algum desequilíbrio, com intestino irritável, com doença inflamatória intestinal, se tem uma diminuição de bactérias boas. Então, através desse mapeamento, a gente consegue ter mais clareza das bactérias que estão presentes ali e entender qual é o tipo dessa disbiose, de uma forma mais clara, digamos assim. E aí é muito comum que, associado a um quadro de disbiose, eu tenha também um distúrbio digestivo.
E aí que entra a importância do coprológico funcional, que é um exame de fezes que vai avaliar o que você está conseguindo digerir, absorver, se está chegando resíduo alimentar mal digerido ali nas suas fezes, então proteína mal digerida, gordura, como que está o pH, como que está a produção de ácidos orgânicos que tem relação ali com o processo de fermentação intestinal. Enfim, para a gente tentar entender por que você está distendendo, por que está tendo essa fermentação, qual é o resíduo que está sobrando ali no seu intestino que você não está conseguindo digerir e absorver. E aí a gente tem o coprológico funcional, que a gente consegue fazer por plano de saúde, que é do laboratório normal, mas que ele tem limitações, né, da sua análise. E temos também o Copromax, que é um exame, é um coprológico funcional mais avançado, que além de avaliar a função digestiva, analisa vários outros marcadores, como calprotectina, elastase pancreática, histamina, entre outros. Então percebe que não é apenas um exame que vai conseguir dar todas as respostas? A gente precisa, na maioria dos casos, de vários exames para somar tudo isso e chegar no entendimento do que está acontecendo. Então, eu vou precisar muitas vezes de uma endoscopia para investigar o estômago, de um teste respiratório para investigar SIBO, de um coprológico para entender qual é o distúrbio digestivo que está acontecendo, de um mapeamento genético de microbiota para ver como que está essa microbiota do intestino grosso. Além disso, tem intolerâncias, então intolerância à lactose, intolerância à histamina, alguma alergia alimentar, eu tenho que investigar também se o paciente não tem uma doença celíaca. Enfim, então são vários pontos que a gente tem que juntar num quebra-cabeça para poder ter esse entendimento. Então isso geralmente não é possível em apenas uma consulta, em apenas um exame, é algo que pode levar um pouquinho mais de tempo e depende também do quanto que o paciente está disposto a investir nesses exames. Por isso que muitas vezes na consulta eu explico isso para o paciente e a gente vai indo por partes, porque na maioria dos casos a gente não consegue fazer todos esses exames de uma vez. E se a pessoa ela ainda não fez nada, nem o básico para melhorar o intestino dela, eu, na minha opinião, acho muito mais pertinente a gente começar fazendo o básico, aquilo que a gente já sabe que precisa fazer. Melhorar a mastigação, reduzir o estresse, ajustar a alimentação, água, chás, tinturas, colocar ali fitoterápicos que ajudam nessa modulação da microbiota, estratégias para recuperar a barreira intestinal e a gente observar como que isso vai se comportar antes da gente fazer uma bateria de exames e às vezes não ser tão necessário assim. Então, primeiro eu gosto de começar pelo básico, ajustando as bases. E aí a gente vai entendendo o que mais a gente precisa investigar caso o paciente não melhore. Agora, se é um paciente que já tentou várias estratégias, então já passou em outros profissionais, nutricionistas, médicos, já fez dieta low FODMAP, já fez suplementação disso e daquilo e não está tendo melhora. Aí a gente vai olhar tudo que ele já fez, quais exames que ele já fez, e aí sim a gente já pode entrar com esses exames mais específicos. Então, você tem um diagnóstico de síndrome do intestino irritável, mas você ainda não fez teste de SIBO para investigar se você tem SIBO? Então, vamos fazer o teste de SIBO de primeira para a gente já investigar. Eu já fiz teste de SIBO, não é, mas tenho esse sintoma, tal. Então, vamos fazer um Copromax para ver qual é o distúrbio digestivo que está ali favorecendo esse sintoma? Ou, já fiz isso, não é, não sei o quê. Então, vamos fazer um mapeamento genético da microbiota? Então, a gente vai afunilando conforme o estágio que o paciente está nesse processo de investigação e de tratamento. E aí eu lembrei de comentar isso com vocês, porque eu fiz o retorno de uma paciente agora, que quando ela veio na primeira consulta, ela tinha fortes dores abdominais, inchaço, distensão, arroto, gases, intestino desregulado. E lá atrás ela teve um diagnóstico de síndrome do intestino irritável. E o único exame que ela tinha feito até então era uma colonoscopia. E colonoscopia não faz diagnóstico de intestino irritável e nem de disbiose, tá? Ela vai avaliar como que está a mucosa ali do cólon, que sim, é importante fazer quando a gente tem sintomas gastrointestinais, para a gente descartar outras questões, mas ela não faz diagnóstico nem de disbiose nem de intestino irritável. A dor abdominal que ela tinha com frequência, sim, é um sintoma característico da síndrome. Mas eu sugeri a ela que a gente fizesse um teste de SIBO para investigar se ela não tem essa disbiose ali no intestino delgado. Só que ela não poderia fazer o exame por questões financeiras e também porque na cidade onde ela mora não tinha acesso ao exame. E aí então eu sugeri que a gente fizesse um tratamento empírico, que é o quê? Baseado nos sinais e sintomas e em estratégias básicas, porque tinha várias coisas ali no estilo de vida dela, na alimentação, que a gente poderia melhorar. Então, eu coloquei ali estratégias para reparo de barreira intestinal, fitoterápicos que ajudam nessa modulação da microbiota.
enzimas digestivas para ajudar no processo de digestão e ajustei a dieta dela. E aí eu falei para ela, então vamos fazer essa experiência por 60 dias e vamos ver como é que você vai ficar. E aí você volta para a segunda consulta, se a gente vê que não melhorou, a gente vai ter que continuar investigando uma forma mais profunda para entender qual é o desequilíbrio que está ali. E, graças a Deus, ela está muito melhor. Então, veja só, a gente não precisou avançar em exames mais específicos, porque só com as estratégias básicas a gente já conseguiu melhorar. Então, o meu convite para você, antes de pensar em estratégias mirabolantes, é voltar para o básico, corrigir a base, alimentação, suplementação, estilo de vida, atividade física e cuidar do estresse. Aqui no canal, no SOS Intestino, a gente tem vários vídeos onde eu ensino várias estratégias, tanto de dieta como de suplementação e de estilo de vida para você melhorar a sua saúde intestinal. Tem aulões na aba de vídeo ao vivo de 2, 3 horas, onde eu mastigo tudo para você. Então, vai, estuda, coloca em prática, que eu tenho certeza que você vai já ter uma boa melhora dos seus sintomas. E se você quer um passo a passo mais específico, eu tenho os cursos do SOS Intestino. Eu vou, inclusive, deixar os links aqui para vocês. Então, tem curso para desbiose e constipação, desbiose e diarreia, onde eu ensino o que fazer no tratamento do SIBO, para quem tem síndrome fúngica também. E a vantagem do curso é porque lá você tem um passo a passo direcionado do que você precisa fazer, desde você entender os seus sintomas, até como se alimentar, como suplementar, aulas bônus com outros especialistas, com médicos. Lá dentro você tem o meu suporte, então embaixo de cada aula você pode deixar lá a sua dúvida, que eu mesma respondo, todo mundo. E você tem os PDFs, então você consegue baixar o seu plano alimentar, a receita da suplementação, receitas, né? Receitas culinárias mesmo, então tem lá aulinhas de culinária e também tem um e-book com várias receitas, todas pensadas aí para a saúde intestinal. Então a vantagem é essa, porque lá você está num ambiente onde você está focado nisso e você tem o meu suporte caso você tenha dúvidas, caso você precise tirar alguma dúvida específica sobre o seu caso. Então, se você tiver interesse, eu vou deixar os links aqui abaixo e se tiver também alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários que eu também respondo para vocês. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, não esquece, deixa aqui o seu like, deixa também o seu comentário, que ele é muito importante para mim. Se ficou alguma dúvida, também coloca aqui que eu sempre estou respondendo vocês. E não deixa de compartilhar esse vídeo com aquele amigo, com aquela amiga que está sofrendo de questões gastrointestinais e está querendo entender também como que funciona todo esse processo de investigação de um quadro de desbiose intestinal. Então é isso, até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!